Não, não vim de um lar cristão. Eu costumo dizer que a minha história, ela começa antes mesmo de eu ser gerada ali. Que minha mãe, quando estava grávida de mim, tinha separado um nome. Seria Amanda. O meu nome seria Amanda. E um dia ela estava estendendo roupas no varal, já com a barriguinha aparente, estendendo as roupinhas cor-de-rosa. E uma mulher que a minha mãe conta que nunca viu essa mulher. E depois desse dia, minha mãe nunca mais passou a ver ela de novo, né? E ela disse, tô vendo que você tá esperando uma menina, né? Como que ela vai chamar? Minha mãe falou, vai chamar Amanda. E ela falou pra minha mãe, não, essa menina tem que se chamar Janaína. E a minha mãe, sem hesitar, aceitou a troca e falou, tá bom, vai chamar Janaína. Fui batizada na igreja católica por volta de 7, 9 meses de idade. Só que eu não sabia que o meu nome carregava um significado. O meu nome carrega um significado Iemanjá, né? E eu não sabia disso. Só que a minha infância eu fui cercada por esse mundo do ocultismo, de religiões afro. Não vim de uma sensibilidade muito grande com o mundo espiritual. Eu via vultos, eu ouvia coisas. Teve uma noite que o meu pai saía às 5 horas da manhã para trabalhar. Aí nessa madrugada eu senti alguém sentado na minha cama. E eu falei, deve ser meu pai. Quando eu abri os meus olhos, não era o meu pai, era um homem todo vestido de preto. Ele estava sentado na beira da minha cama e ele me olhava sem falar nada. Eu era muito pequena, devia ter uns 5 anos de idade. Só que eu não compartilhava dessas coisas pra minha mãe. O que eu via no mundo espiritual eu não compartilhava. Porque de tanto eu ver, eu achava que aquilo era normal. Eu tinha uma amiga imaginária que conversava comigo e eu achava que aquilo era normal. E engraçado que a aparência dela que me chama a atenção, porque mais à frente, quando eu tive um envolvimento maior com o ocultismo, elas eram muito semelhantes, essas mulheres que conversavam comigo, né? Inicialmente ela era branquinha, com cabelo preto, grande, só que não esboçava, como posso dizer, malícia nenhuma. Conversava comigo, me sentia sozinha, ela conversava, me ajudava a brincar e tal. E ela era branca do cabelo preto. Mais pra frente ela veio com uma outra skin, podemos dizer, mas daí eu vou falar mais pra frente. E aí nesse período que eu cresci nesse lugar, né, nessa casa, eu comecei a sofrer rejeição da parte da minha mãe. A minha mãe dizia assim, essa menina nasceu de enxerida, não sei porque ela nasceu. Não queria ter mais filho, e aquilo começou a criar uma raiz de rejeição dentro do meu coração. Daí eu comecei a me fechar, e começava a ficar, meu Deus, mas por que eu tô aqui? Só que a raiz de rejeição e abandono, ela foi cada vez mais crescendo dentro de mim, foi se enraizando dentro de mim. Eu não ouvia ele falar, filha, eu te amo, ou me dá um abraço, ou algo do tipo. E aí tinha essa ausência do meu pai, tinha essa rejeição da minha mãe que falava que, enxerida e tal. E eu ficava nesse conflito. Então por que eu tô aqui? Né? O que tá acontecendo comigo? Mas eu não sabia que essa ferida de rejeição e de abandono me levaria por tantos outros caminhos. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele percebeu qual que era o meu ponto fraco, então ela não se sente pertencente. Então ela tem a rejeição, ela tem a raiz de rejeição, ela tem a raiz de abandono. Então aqui eu pego ela. Ele percebeu aquilo que a gente é ferido, naquilo que nós somos feridos, revela o que Deus tem para nós. Hoje eu sou ministra de louvor. E, querendo ou não, eu tenho que estar exposta ali no altar. As pessoas me veem, né? E quando o inimigo me cerca desse modo, me coloca diante de várias pessoas e me humilha, e daí eu me fecho. E aí eu não quero saber de exposição novamente. E aí eu comecei cada vez mais me fechar, daí os bullying aumentavam, aí dentro de casa tinha muita comparação por parte da minha mãe com meu irmão mais velho. Ele era sempre um aluno muito bom, muito excelente, tirava boas notas, chegava na escola, as professoras elogiavam muito ele, eu não tinha muitos elogios. Janaína é boa aluna, mas conversa demais. Janaína é boa aluna, mas isso, mas aquilo, sempre tinha alguma coisa. E a minha mãe, elogiava mais ele. Ele é um bom aluno. E eu era como se fosse a ovelhinha negra que não fazia nada certo. Quando eu chego no ensino fundamental, eu conheço uma outra menina que também era do terreiro. Esse mundo, assim, me cercou de um jeito que aonde eu ia, eu conhecia alguém de lá.
ou dessa religião, para me instruir da religião. Como eu disse, eu era uma criança muito curiosa. Eu gostava do ocultismo, então eu era aquela criança que gostava de ouvir história de terror, filme de terror, tudo que envolvia isso. E aí eu conheci mais uma amiga lá que ia nesse terreiro. E aí foi quando eu fiz um pacto de sangue com ela. Só que ela ficava me falando as coisas, né? Tipo assim, ai, olha, a entidade tal faz tal coisa. Se você estiver precisando de ajuda, se você precisar de alguma coisa, você pode chamar ela. E me ensinava as músicas. E como eu queria saber o que acontecia no terreiro, né? Dentro nas giras e tal, e ela ia me falando. E aquilo ia aguçando a minha curiosidade. E aí um dia ela virou pra mim e falou assim, olha, vamos fazer um pacto? Quando eu chego inocência... Falei, tá, mas pacto pra quê? Ah, vamos fazer um pacto pra gente ser amiga pra sempre. Falei, tá bom. Aí a gente furou o polegar, esperou sangrar e juntou. Só que ela era de lá, do terreiro também. E ali, quando a gente faz isso, eu sem saber, na minha inocência, eu faço uma aliança, eu selo um pacto ali. Mais um, né? O primeiro foi o nome, depois foi o beijo na menina e agora é a aliança de sangue com essa outra amiga. E na minha inocência eu falei, tá bom, e fizemos aquele pacto dos dedinhos. E aí eu comecei a me aproximar da mãe de santo. Você viu o cabelo da minha filha, que é grandão, né? Meu cabelo era igual dela. E aí essa mãe de santo falava assim pra mim, olha, minha filha, você tem um santo de cabeça. Esse santo aí é Iemanjá. E normalmente ela não gosta que as filhas dela cortem o cabelo. Então, assim, você não vai poder cortar o seu cabelo, tá? Tem que deixar o seu cabelo assim. Aí eu, tá bom, mas não tinha vínculo nenhum. Aí ela dizia que eu tinha outros guias também. E para que ela soubesse quais eram, ela precisava fazer um tipo de ritual e consultar o livro que ela tinha lá, enfim. Mas eu tinha medo e não permiti que ela consultasse, então eu nunca soube quais seriam os outros. Mais pra frente eu descobri quem era. E dizia que me acompanhava. Mas não por ela. E aí, enfim, nós fomos estreitando laço. Eu gostava de conversar com ela, ela me falava coisas da religião, ela me levava pra festa de Cosme e Damião, quando tinha. Eu ia até lá no terreiro para as festas, comia doce. Quando eu não podia ir, ela ia na minha casa, levava os docinhos para eu comer. E sempre assim. Um dia eu cortei o cabelo. E aí ela me viu, passou a mão na minha cabeça e falou assim para mim. Ela olhou no meu olho e falou assim: eu te avisei para não cortar o seu cabelo. E ela era muito nítido de ver quando ela estava manifestada. Pelo menos para mim era. Quando não era ela, eu conseguia perceber pelo olhar dela. E aí, na minha inocência, conhecia a pornografia, enfim, masturbação muito pequena. Desde muito pequena, esse mundo aí me cercou também. E aí foi nessa época que eu comecei a olhar para as meninas e achar que eu tava no corpo errado, que eu já falei aqui. E aí eu tava em qual parte mesmo? Que eu cortei o cabelo. Ah, e eu sabia quando era ela ou não. A mãe de santo, sabe? E aí, nesse dia, eu acho que não era ela. Que ela olhou pra mim e falou assim, eu te avisei que não era pra você cortar o seu cabelo. E ela passou a mão assim, e o meu cabelo, daquele dia em diante, nunca mais voltou a crescer. Ele ficava um cotoquinho, assim. Não crescia. Ele passou a crescer depois que eu vim pra Cristo, que eu passei pela libertação. Aí ele voltou a crescer, mas a partir daquele dia, desandou. Nunca mais ele cresceu. E aí, o tempo foi passando. Eu conheci, na fase da pré-adolescência, umas amigas, vizinhas. Um dia eu cheguei, a gente estava brincando, elas estavam brincando, eu cheguei pra brincar com elas e elas estavam falando sobre um assunto que eu não sabia. E eu sempre muito curiosa, né? Viu, do que vocês estão falando? Ai, a gente não pode contar. Ai, mas por que não pode contar? Não, pra você saber, você vai precisar fazer um juramento aqui. Porque a gente não pode contar isso pra qualquer pessoa. A gente não tem autorização de contar pra qualquer pessoa. Se você quiser saber, você vai precisar fazer esse juramento. Aí eu falei, tá bom. E aí eu não sabia, mas eram pactos verbais que eu tava selando ali. E aí eu não me recordo agora as palavras que a gente usava, mas de certa o que eu recordo, que foi algo muito chocante pra mim, que depois a entidade usou isso contra mim, foi dizer que se eu contasse esse segredo para pessoas não autorizadas, eles poderiam matar os meus entes queridos. Meu pai, minha mãe, meu irmão, eles poderiam causar algum mal neles. E aí, beleza. Eu fiz esse juramento e elas começaram a me contar que uma das fulanas recebeu a visita de um ser. Um ser espiritual apareceu para ela e disse para ela, olha, eu morri
Mas eu tinha uma missão ainda para cumprir na Terra, então eu morri antes do tempo. E como eu sou espírito, eu preciso de uma matéria. Eu preciso usar o corpo de alguém. E eu gostaria de usar o seu corpo. E o seu e de quem mais eu te autorizar a contar a história. E assim foi. Aí ela contou, eu falei, legal, como eu queria me sentir pertencente a algo, porque até então eu tinha o abandono do meu pai, a rejeição da minha mãe, eu não conseguia me sentir pertencente a nenhum grupinho de escola porque eu tinha sido exposta. Então eu ficava assim, quem sou eu? O que eu tô fazendo nessa terra? Eu não sirvo pra nada? Então onde eu queria me encontrar de alguma forma. E aí elas falaram assim, contaram um segredo, eu falei, então eu quero, tá bom, vamos. E aí eu tava abrindo caminho pra eles, dando legalidade. Falava palavras em certo horário, colocava objetos em certos locais. E aí, até que chegou o dia de fazer o ritual mesmo, de iniciação, que eles que ensinaram pra nós. Eu fui até a casa de uma amiga, dessa amiga principal, que recebeu a visita desse ser. E a gente era colocado em transe, através de algumas rezas. A gente fechava o olho, era colocado em transe. Eu consigo descrever pra você como se fosse algo de viagem astral. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Era como se fosse uma viagem astral. De repente, eu estava em uma outra dimensão. E tudo que acontecia naquela dimensão espiritual se manifestava no físico. Então, marcas que eram feitas lá, quando eu retornava, estavam feitas aqui no físico. Sensações que eu sentia lá, eu sentia no físico, eu não sei explicar, é como se tivesse fundido o espiritual com o físico ali. E esse foi o ritual de iniciação, muito macabro, várias coisas aconteceram, as sensações estranhas, as coisas que tinham que falar, várias coisas aconteceram. Mas a partir daquele dia, eu estava pronta. Tinha que fazer marcação na pele, enfim. A partir daquele dia, eu e as outras meninas estávamos prontas para receber as entidades.